Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Vitor Piauí e nesse vídeo a gente vai ter acesso à resolução de mais um item da prova do PAS 3 de 2021. Se você não conhece o canal ainda ou se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal porque esse vídeo tá especial. A gente vai falar sobre energia livre, é o item 83 da prova do PAS 3. Talvez você não tenha ouvido falar ainda sobre energia livre e se é o seu caso, te recomendo fortemente que você se aprofunde, que você entenda o que é isso. Por quê? Porque desde 2019 a prova do PAS 3 vem trazendo esse conceito, vem cobrando que você saiba esse conceito de energia livre, especialmente associado à eletroquímica, que é o que essa questão de número 83 traz. Vamos por partes. Primeiro deixa eu te mostrar qual é o item 83. Então dá uma olhadinha aí, ó. É esse item aqui, ó, um item do tipo C, aquele que você tem que marcar X. Então ele fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir mostra a variação de energia livre em função da temperatura para uma bateria de chumbo ácido comum. Professor, mas eu não faço ideia do que seja energia livre. Beleza, olha só, estou aqui para te ajudar. Só que tem um detalhe, o objetivo desse vídeo não é exatamente te explicar o que é energia livre. Nosso objetivo aqui é gabaritar o item, é fazer uma resolução comentada. Então, eu vou partir do pressuposto que você já tem alguma noção, que você sabe o que é energia livre e como que a energia livre se relaciona com a eletroquímica. Calma que se você não sabe, eu vou te dar uma nivelada. Eu vou te explicar um pouquinho o que é energia livre, o que ela mostra, o que ela mede, tá? Mas não vou me aprofundar muito no conceito de entropia, por exemplo, que é crucial para você entender o que é energia livre. Então, nesse caso aqui, se você não tem nenhum conhecimento, eu vou jogar a bola para ti, tá? Se você julgar que o que eu vou te falar aqui não é suficiente para te nivelar, deixa aqui nos comentários, professor Piauí, faz um vídeo só sobre energia livre, porque eu não consegui entender ainda e eu quero acertar esse item quando ele cair na prova do PAS 3, eu não quero deixar esse item em branco. Então, se eu tiver demanda aqui, se você me der essa demanda, aí eu gravo um vídeo só sobre energia livre, tá bom? Mas aqui nesse vídeo, como eu falei, não vou te deixar na mão, não vou te deixar sair daqui sem resposta. Eu vou te explicar o que a energia livre mede e qual é a relação dela com a eletroquímica. E aí eu te explico isso e aí a gente gabarita o item 83, tá bom? Então vamos lá de novo, ó. Vou te mostrar aí o item e aí o que acontece? Deixa eu abrir aqui um slide vazio para a gente conversar um pouquinho sobre energia livre, tá bom? Energia livre, pessoal, ou também chamada de energia livre de Gibbs, que é o cientista, né, que fez esses cálculos primeiramente, ela é representada pela letra G, tá? Então, energia livre de Gibbs, representada pela letra G. O que essa energia livre de Gibbs mede para a gente? Ela mede a espontaneidade de um processo. Seja ele um processo físico, seja ele um processo químico, tá? Então, a energia livre de Gibbs, ela mede, ela informa para a gente, de acordo com o seu valor, se um processo ele é espontâneo, ou seja, se ele acontece naturalmente, ou se ele é não espontâneo, ou seja, se para ele acontecer, tem que haver uma forçação, né? Percebe que isso tem tudo a ver com a eletroquímica? Lembra que na eletroquímica a pilha é um processo espontâneo, enquanto que a eletrólise é um processo não espontâneo? É isso. A prova do PAS 3, nos últimos anos, ela tem feito essa correlação entre a espontaneidade de um processo eletroquímico com a sua variação de energia livre, tá? Só para você entender, vou colocar aqui para você a fórmula, mas só de ver a fórmula é difícil de você entender o conceito, tá? Se você já tem um pouquinho de noção, principalmente do que é entropia, talvez fique mais tranquilo. Mas é isso aqui, ó. O ΔG, ele é igual a ΔH menos T ΔS. O que é o ΔH? É a entalpia, aquela que você já conhece da termoquímica. Reação endotérmica, ΔH maior do que zero. Reação exotérmica, ΔH menor do que zero. E este ΔS é uma outra variável termodinâmica chamada de entropia. A entropia, ela está relacionada com a desordem de um sistema. Então, como eu falei para você, se você não entende exatamente o que é entropia e, consequentemente, se você não entende o que é energia livre de Gibbs, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo só sobre isso.
aqui no canal você encontra resoluções comentadas das provas do PAIS 3 desde 2016, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link com a playlist completa da resolução, tanto da prova, dessas provas todas de 2016 até 2022, e também vou deixar aqui um link contendo só a resolução desta prova de 2021. Mas tá? O fato é, se a energia livre de Gibbs ela mede a espontaneidade de um processo, de que forma que ela faz isso? E a gente tem que observar o seguinte, ó. Um processo ele é considerado espontâneo quando a variação de energia livre nesse processo ela é negativa. Então o processo é espontâneo quando o ΔG é menor do que zero. Significa o quê? Que a energia livre final deste processo, quando o processo acaba, ela é menor que a energia livre inicial, do que quando o processo começou. Então o processo ele libera energia livre. Se a gente vai falando especificamente de um processo químico, quem é o nosso final do processo químico, da reação química? São os produtos. Então aqui ó, significa que a energia livre dos produtos, quando for menor que a energia livre dos reagentes, significa que esse processo ele é espontâneo, tá bom? Agora, se o processo ele é não espontâneo, é o contrário de espontâneo, você já deve estar imaginando aí, né? Significa que o ΔG ele é maior do que zero. Processo não espontâneo, ΔG maior do que zero, é um ΔG positivo. Então, o processo, para ele ser não espontâneo, ele só vai ser se ele absorver energia livre. Se a energia livre final for maior que a energia livre inicial. No nosso caso químico, a energia livre dos produtos for maior que a energia livre dos reagentes, tá bom? Então, resumindo, processo espontâneo, ΔG negativo. Processo não espontâneo, ΔG positivo. E aí, de novo, né? Traz aqui para a eletroquímica. No nosso caso da eletroquímica, quem é o processo espontâneo? O processo espontâneo é a pilha. Quem é o processo não espontâneo? É o processo da eletrólise. Então significa, professor, que na eletrólise a variação de energia livre é positiva? Isso foi o que a prova cobrou na prova de 2020. Ela falou sobre isso. A variação de energia livre na eletrólise é positiva, tá certo. Então, só de você saber este detalhe já te faz acertar o item, beleza? Então, eletrólise tem ΔG positivo e a pilha tem ΔG negativo. Aí, se você já viu o meu mini curso de eletroquímica básica, que eu vou deixar o link aqui, tá? Então, aqui no canal tem um curso de eletroquímica totalmente gratuito, com 4 aulas, saindo do zero até eletroquímica, até cálculos de eletrólise, aspectos quantitativos, tá? Então, se você viu meu mini curso, ou se você já aprendeu isso na escola, no cursinho, nos seus estudos autônomos, você vai lembrar o seguinte, e você está certíssimo. Professor, mas eu aprendi que lá na pilha, o potencial é positivo, por isso que ela é um processo espontâneo. Então, ó, o E, né, ou ΔE, quando você calcula, ele é positivo, e na eletrólise, quando você calcula o potencial, o ΔE, ele dá negativo. Aí agora você vem e me fala que a energia livre é negativa no processo espontâneo e que a energia livre é positiva no processo não espontâneo. Você não se confundiu não, professor? Não, não me confundi. É isso mesmo, tá? Uma coisa é o potencial. De fato, na pilha o potencial é positivo, na eletrólise o potencial é negativo. Quando eu estou falando de ΔG, de energia livre, os sinais realmente são trocados. O processo que é espontâneo, que é a pilha, tem variação de energia livre negativa e o processo não espontâneo, que é a eletrólise, tem variação de energia livre positiva. E por que que isso acontece? É aí que vem. Então, é aqui que você vai responder este item. É aqui que você vai conseguir desenhar o gráfico que relaciona o ΔG com o potencial. Porque existe uma equaçãozinha que faz esta relação. Vou destacar ela aqui, ó. Que equação é essa? Vou até abrir um espacinho aqui, ó, para a gente não misturar as coisas, tá? O que que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, que num processo eletroquímico, não importa se ele é pilha ou se ele é eletrólise, vale esta relação. ΔG é igual a menos N vezes F vezes
é? O que é cada uma destas coisas? N é o número de elétrons que está envolvido no processo. Então, N sempre vai ser positivo. N igual a 1, 1 elétron. N igual a 2, 2 elétrons, e por aí vai. Então, quando você monta aquela reação global, que você tem as semi-reações, você sabe quantos elétrons estão envolvidos naquele processo. Mas o fato é, N sempre é um número positivo. Então, não é ele que vai fazer a diferença. O que é o F? É o Faraday. Faraday é uma constante que vai dar para a gente o módulo da carga de um mol de elétrons. Então, de novo, se você ainda está com dúvidas em algumas coisas de eletroquímica, vai lá na nossa playlist. São 4 aulas de eletroquímica básica para você entender isso aqui. Em uma dessas aulas, que na verdade é a última, é a aula sobre eletrólise, eu te ensino o que é a constante de Faraday, tá? Então, isso aqui, o que é? É a carga de 1 mol de elétrons. Mas é só um número, é só o valor, tá? É só um módulo. Então, esse número aqui também é positivo. Então, essas duas variáveis são positivas. Quem vai fazer a diferença, então, é quem? É o potencial, que é aqui, ó, o E. Então, isso daqui sempre vai ser uma constante para um processo específico, né? Isso aqui pode variar e isso aqui variando vai acabar influenciando no ΔG. Já conseguiu perceber por que um é invertido em relação ao outro? Por causa desse sinal aqui, ó, desse sinal de menos. Então, se o meu ΔG é negativo, o que tem que acontecer com o potencial? O potencial tem que ser positivo. Porque como esses dois números aqui são positivos, o N e o F, para que o ΔG seja negativo, isso só vai acontecer se o potencial for positivo. Porque aí o potencial sendo positivo com esse menos, vai fazer com que o ΔG seja negativo. Percebe então por que é trocado o sinal? Agora, se o ΔG é positivo, se o processo é não espontâneo, significa que o potencial ele é negativo, porque aí o negativo do potencial com este negativo de fora vai tornar um ΔG positivo, tá bom? Então a chave para você resolver essa questão é esta equação. ΔG é igual a menos NFE. Professor, mas da onde que vem essa equação? Aí não convém a gente gastar tempo explicando, porque a gente vai ter que trazer outras equações do ΔG que não é tão comum a gente utilizar isso no ensino médio, tá bom? Então, quando eu ensino, por exemplo, isso para os meus alunos, eu só trago a equação. Ó, aceita que a equação é essa. Para o processo eletroquímico, o ΔG é igual a menos NFE. Posso contar que você vai ficar satisfeito com isso? Você não vai ficar triste que eu não vou te explicar aqui da onde que vem essa equação? Deixa aqui nos comentários se você vai ficar triste, tá bom? Então vamos voltar lá para a questão, ó. Ele fala o seguinte no item 83, ele quer que ele te dá um gráfico que relaciona temperatura com energia livre, ó. Então vamos analisar esse gráfico que ele deu. E ele quer que você, a partir desse gráfico, descreva um outro gráfico, tá? Então ele te deu o gráfico de ΔG por temperatura. Se você observar esse gráfico, todas as temperaturas o ΔG é negativo. Não importa qual temperatura você pegue, todos os ΔG são negativos. Significa o quê? Que esse processo aqui ele é espontâneo. Significa que a gente está falando de uma pilha. Não importa qual temperatura a gente pegue, sempre ela vai ser negativa. E conforme a temperatura vai aumentando, tá vendo aqui ó, no gráfico? Quanto mais a temperatura aumenta, mais negativo esse ΔG fica. Menor é o valor dele, ó. Então ele começa lá no menos 2.321, mais ou menos, né? Aqui na temperatura de 30 graus Celsius. E ele chega em menos 2.334 na temperatura de 50 graus Celsius. Então, quanto mais a temperatura aumenta, mais o ΔG fica negativo. Significa o quê? Se o ΔG está ficando cada vez mais negativo, o potencial está ficando cada vez mais positivo. Então, conforme a temperatura aumenta, o potencial está aumentando. Por isso que a resposta é a letra B. É uma reta crescente. O gráfico que relaciona o potencial desta bateria em função da temperatura. Certinho? Ficou claro então para você? Deixa aqui nos comentários se você entendeu, se você ficou satisfeito com essa explicação, se você já sabia o que era energia livre e essa resolução te ajudou a gabaritar o item. E caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira entender melhor o que é energia livre,
Deixa aqui nos comentários também para eu poder saber, tá bom? Te agradeço demais pela sua atenção, não deixa de se inscrever aqui no canal. Cada cliquezinho desse que você dá é super valioso, me ajuda, me motiva a produzir cada vez mais conteúdos assim. Te agradeço demais e até o próximo vídeo.